Podcast Rio Ônibus, o canal para quem usa transporte público no Rio. Bem-vindo ao podcast do Rio Ônibus, o seu ponto de encontro para conversas sobre mobilidade urbana, transporte público e as histórias que movimentam o Rio de Janeiro. Eu sou Paulo Valente, diretor de comunicação do Rio Ônibus, e te convido a embarcar com a gente nesse bate-papo que conecta você à nossa cidade. Neste episódio, celebramos uma conquista muito especial. A Autoviação Alfa agora faz parte do ranking das 80 melhores empresas para se trabalhar no estado do Rio de Janeiro, segundo a consultoria Great Place to Work. Mais de 5 mil empresas participaram da avaliação em 2025. E essa estreia no ranking é um reconhecimento ao compromisso da empresa com um ambiente acolhedor, inclusivo e valorizador das pessoas. Para conversar com a gente sobre essa conquista, recebemos hoje Cláudia Ricken, gerente de recursos humanos da Autoviação Alfa. Cláudia, um prazer receber você aqui no nosso podcast. A gente já se conhece aí há tantos anos, trabalhando aí com o treinamento do pessoal, com a formação dos rodoviários, com a qualificação dessa turma para prestar um bom serviço aí para os nossos clientes, que são maioria aqui da nossa audiência. E antes até da gente entrar aqui no roteiro, queria falar como que é interessante para um setor que às vezes é tão mal visto pela população, tão execrado às vezes pela classe política, né, que vê, olha, transporte, as empresas de ônibus são as vilãs do transporte e da mobilidade, quando a gente sabe que não é nada disso, porque a gente conhece o grande trabalho que a gente desenvolve nas empresas e que a gente volta e meia está falando aqui no podcast. Então, essa conquista ela tem um significado que vai muito além daquilo que a gente até pode conversar aqui, que é o que eu sempre falo, mostrar para as outras pessoas, para as outras classes empresariais, para a população de modo geral e para a classe política, que as empresas de ônibus não são as vilãs do negócio. São empresas como todas as outras, em que as pessoas chegam para trabalhar, recebem ali o seu salário, têm a sua carteira assinada, são preparadas, muito bem preparadas para desempenhar as suas funções e que a gente tem orgulho daquilo que a gente faz. Embora a gente saiba que até em reunião com amigos e festa de família, quando a gente diz que trabalha com ônibus, muita gente torce o nariz, questiona, tem um estigma, né? Então, obrigado por você participar aqui com a gente. Obrigada a você. Estou muito feliz de estar aqui para falar desse prêmio da Great Place to Work. É um trabalho que eu costumo falar que não é apenas o selo, não é apenas o prêmio. É toda uma jornada que foi construída ao longo de muitos anos. Então, é o reconhecimento desse trabalho de muitos anos, tá? E essa valorização, ela é dada pelo próprio colaborador. Então, a Great Place to Work, ela tem um trabalho muito sério, consolidado no mercado, e ela vem a ratificar aquilo que a gente já percebia, Sim, sim. tá? Só que agora a gente tem dados mais sólidos, com metodologia, e eu vim aqui para falar sobre isso. Estou muito feliz e agradeço muito o convite. Muito bom. Eu queria aproveitar também, antes da gente começar, mandar os parabéns para o André Arantes, que é o diretor lá da Alfa, Essencial nesse essencial, trabalho. que faz um trabalho. A gente sabe aqui, a gente até pode pontuar assim, durante a Alfa organiza corridas dos seus funcionários, tem uma série de eventos que ela faz de valorização do seu pessoal que são muito interessantes e, infelizmente, não são muito comuns ainda no nosso sistema de ônibus. Acho que mais empresas poderiam seguir esse exemplo. Mas vamos lá, então. Sim, a gente pode falar sobre isso também no decorrer da nossa conversa. Então, para a gente começar, Cláudia, eu queria que você explicasse para os ouvintes o que é o Great Place to Work e o que significa para uma empresa de transporte coletivo ser reconhecida como um dos melhores lugares para se trabalhar no Estado. Great Place to Work significa ótimo lugar para se trabalhar. A Great Place to Work também é uma empresa, uma consultoria global, que ela certifica, valida as melhores práticas em todas as empresas no mundo todo, tá? Ela é uma consultoria global, internacional. E como é que isso é feito? A metodologia da Great Place é através de dimensões, tá? Então, diferente de uma pesquisa de clima convencional,
que é aquela que a gente conhece, né, que as Sim. empresas fazem, geralmente anualmente, e é válido, ele está escutando o colaborador. No caso dessa metodologia da Great Place, ela trabalha 5 dimensões, tá, Paulo? Que é credibilidade, imparcialidade, orgulho, camaradagem e a principal, tá, do ponto de vista da nossa avaliação, que vai ao encontro dos nossos valores, Sim. também da autoaviação alta, é o respeito, tá? Muito Então, a importante. base de tudo são essas dimensões. E sem o respeito não vai funcionar, tá? Então, eu costumo dizer que é fazer o básico muito bem feito, Sim. tá? Na medida em que a gente, que é a empresa, que é a diretoria, valoriza esse colaborador, esse funcionário, ele vai ter uma percepção, um impacto positivo da experiência dele. A Great Place fala muito sobre isso, sobre a nossa experiência em cada organização, eles avaliam isso. Então, ele vai ter um impacto positivo daquela experiência na nossa organização. E com isso, a gente vai impactar também o cliente, o nosso passageiro, o nosso usuário. Exato. Se eu não cuido do meu colaborador, se a empresa não tem esse olhar, esse cuidado, dificulta mais esse olhar, esse cuidado do motorista, no caso, que a gente fala mais do motorista, e embora existam milhares de profissionais, ele que lida mais diretamente com o nosso o cliente. desafio da pesquisa é o motorista, Sim, porque é um outro cenário. sim. E a gente vive esse momento desde sempre. Porque é diferente quando você trabalha. A empresa tem basicamente a parte da administração, manutenção e a E a operação. A operação, operação é feita na rua, não. fora dos muros da empresa. Então, num ambiente ali fechado da administração, da manutenção, você está ali o dia inteiro, você está interagindo, as pessoas estão se vendo, convivem ali o dia todo. Os motoristas não, É eles vão para a imprevisível, rua e rodam linhas aí com 50, 60, algumas até na Zona Oeste, com mais de 100 quilômetros, então cruzam a cidade com toda certeza. e eles estão sozinhos ali com o ônibus, lidando diretamente com o cliente. É mais difícil da gente ter um ambiente controlado, porque tem empresas que a gente vê, até reclamam, pô, mas trabalhar no escritório é fácil, lá na manutenção é fácil. Tem o refeitório, tem o banheiro, tem o pessoal lá para dar Sim, assistência. Agora, vem aqui para o meio da Avenida Brasil, que está tendo tiroteio, tem isso, tem aquilo. É sim, isso complicado. acontece muito, e o nosso grande desafio, e por isso que a cada ano é esse friozinho na barriga, cada pesquisa, porque essa pesquisa, essa certificação, ela vale por 12 meses, né? Sim. E a nossa preocupação não é, claro que é importante, é legal, olha aqui que bonito, Tá aqui, eu estou é mostrando lindo, aqui, ó. é legal, é Está dando um assim, reflexo aqui, mas é bem legal. mas não é o principal, né? Então, todo ano, quando chega no final do ano, a gente faz essa pesquisa, né, com a Great Place. Então, é sempre um desafio. O que vem, né? Como é que tá, né? A gente tem ali um termômetro, a gente não tem a certeza. Mas este é ponto, não é o primeiro ano que vocês Não, participam. é o Então, segundo. no primeiro ano É, que vocês participaram, te deram o lá primeiro um ano, sim, relatório, né? gente. Quer dizer, É, te apontam as oportunidades de melhoria. Olha, sim, isso aqui tá bom, mas isso aqui você está pecando nisso. Olha, falta percepção. Às vezes você tem o trabalho, mas não está sabendo passar para o isso, pessoal, às vezes não está sabendo ouvir, entendeu? Então, falta isso, conscientizar é, melhor as pessoas. Bom, então, vou te fazer uma segunda pergunta. Esse ranking ele é construído a partir da percepção direta dos funcionários. isso, Não adianta, eu sou o auditor do programa, chego lá, converso com a Cláudia vai me falar tudo, converso com o André, vai me dar o que realmente é a empresa. Mas não adianta eu fazer propaganda da minha empresa. Ele vai lá na ponta, então, ele vai na ouvir. ponta. Então, como que você consegue passar é, aquilo que vocês planejam, aquilo que vocês querem obter de resultado para o pessoal no dia a dia? Como é que você cultiva aí essa cultura e como que isso fez de um ano para o outro, então, Isso. melhorar esse Como é que a reconhecimento? gente trabalha Sim, após o resultado? O sim, que a pesquisa me traz? Então, a pesquisa, eu te falei que tem 5 pilares, cada pilar
tem em torno de 10 perguntas, que na verdade não são perguntas, são afirmações. Sim. Então, vai ter uma afirmação sobre o gestor, sobre comunicação, E como é eles que pesquisam com os funcionários, eles que os respondem esses questionários. funcionários. É confidencial, Sim. é Anônima também. anônima, confidencial, não é obrigatório. Sim. E tanto que na primeira fase da pesquisa, para a gente alcançar, passar, né, para outra etapa, eu tenho que ter, no mínimo, 70% de adesão. aprovação. De aprovação, tem que ter uma adesão. E a nota final também tem que ser menor, maior ou igual a 7. Então, não é obrigatório, te deixa eles super à vontade, é feito através de uma plataforma, Sim. e eles são afirmativos, e cada afirmativa tem essa relação com esses pilares. De posse dos resultados, o que que a pesquisa me traz de dados que é importante para o meu plano de ação? Sim. Me traz o que está legal, ok, e como é que vamos fazer? Ok, e acabou? Não, não, acabou. Sim. Como é que vamos fazer para manter e melhorar ainda mais? Então, esse é um ponto crucial. E, principalmente, verificar as oportunidades de melhoria que a empresa tem que fazer. Existe um campo na pesquisa que é sobre comentários abertos, tá? Então, eles colocam respostas, o que eles quiserem falar, Sim. sobre exatamente isso. Pontos fortes, pontos a melhorar. E a gente pega, tabula, faz todo o trabalho e traça, junto com a diretoria, com o André Arantes, com o Marcelo Duarte, Sim. todo o plano de ação para aquele ano. Tá? Então, a gente vai ver, tem que melhorar aqui, tem que melhorar. Na primeira pesquisa, a gente trabalhou muito essa questão, já deu um alerta para a gente em relação a questões de saúde mental, o que a Sim. gente pode fazer para celebrar mais as nossas conquistas, que é uma coisa que Sim. a gente via que a empresa fazia, mas pode fazer mais. Veio a corrida, como você citou Sim. no início. Essa é uma pergunta que eu Foi muito legal. Já que eu ia pulei, te né? fazer. Não. Fica tranquilo. Era a pergunta que eu ia te fazer, que a gente estava conversando antes. Vocês têm uma coisa que nos perguntam muito aqui. Eu lido muito aqui com a imprensa quando o pessoal fala da violência. O ônibus foi sequestrado para ser utilizado como Nossa. barricada, o ônibus foi incendiado. E uma pergunta que é recorrente da parte da imprensa é como que os motoristas ficam? Eles pedem para sair da linha, pedem demissão, são afastados do trabalho. E a imprensa gosta de entrevistar os motoristas para ter o sentimento do cara que estava ali, que uma coisa é a gente falar aqui do escritório ou dar uma entrevista, outra coisa é o cara que botaram arma na cabeça Nossa, dele ali, total. fizeram ele descer do ônibus. E eu vi aqui que vocês têm uma atenção grande com a saúde mental e com o Temos. bem-estar no trabalho. Isso é muito importante, porque hoje a gente sabe que um grande fator de afastamento dos Sim. motoristas é a questão mental. É o estresse do dia a dia ali, a pessoa que tem crise de De ansiedade. ansiedade. Então, isso é importante. Queria que você falasse um pouquinho Tá. desse A item. gente tem, um cenário da atualidade, né? Principalmente pós-pandemia, né? Então, é uma realidade aí não só do nosso setor, mas como de De vários de setores vários tem essa setores. coisa. Motorista, em particular, desde sempre, como a gente falou, do desafio, do estresse altíssimo, é uma das profissões, se não for a maior, né? Que Sim. tem esse potencial mesmo de Eu estresse. acho que Eu acho que tem os seria que é policiais maior. devem ter Tem um policial e tem e tal. motorista. Depois já vi um motorista que está exposto. Na pandemia, o motorista ficou super exposto. Ele ficou exposto. Então, eu falo assim, É um complicado. herói de verdade, né? Mas, assim, a gente chama esse motorista e tem vandalismo, Sim, eles também. sofrem vandalismo, tem áreas de risco, tem agressões. Então, a gente convida, chama esse motorista, retira assim da linha, oferece um suporte psicológico, conversa, antecipa férias, se for necessário, e oferece todo o apoio. A gente também tem um convênio com o SESC Senat, que tem estrutura de psicologia, Que é que muito importante também. A gente que a fala gente sempre também disso aqui. reforça muito isso. É importante que as empresas comuniquem sempre isso e tenham essas parcerias que são fundamentais, que aí faz um acompanhamento, pode levar a família também, né? Sim, Então, a sim. gente
procura dar esse suporte, não só nessas questões que a gente sabe que está evidenciado, que é como você bem relatou, tem todo o estresse do trânsito, o estresse com o passageiro, com as pessoas que também estão estressadas. É cobrança para conseguir atingir as metas que a prefeitura estabelece Tem a pressão, também. pressão da prefeitura, pressão da. Então, ele vive sob pressão. Esse é o fato. Então, você tem que acompanhar. E tem a vida dele pessoal, Sim, ainda tem isso também. ainda tem isso também. Que muita gente, E todos nós temos, não todos temos nós que temos esquecer. problemas e tudo, e tem dias em que é difícil você Que é deixar os difícil, problemas em casa, que é difícil. então, Então, em esse um ambiente tão motorista, estressante como o dos motoristas ali. então ele tem que, quando ele veste o uniforme dele, ele tem que esquecer esses problemas pessoais, Sim, porque ele vai encarar outros problemas, novos problemas. Então, haja inteligência emocional para lidar com isso. A gente procura fazer esse trabalho até fazendo palestras, treinamentos sobre inteligência emocional, sim. porque o problema não vai mudar, a gente não vai tirar, quem dera, não. Quer dizer, se a gente Eu vou resolver esse tirar o problema. Poxa, problema de segurança e de é, mobilidade, a gente ia viver não num vai. paraíso aqui. Então, eu falo assim, é a profissão que ele escolheu. Sim, É uma escolha. é verdade. Então, você vai encontrar isso, esse tipo de problema, eles sabem disso. Sim, Essa sim. linha é assim, acontece isso. Então, quais são os recursos que ele pode encontrar para lidar com essa situação? Sim, sim. É difícil, não é fácil. É, mas o Mas trabalho por precisa aí ser feito. precisa ser feito. É, Então, a gente costuma fazer isso isso. é muito bom. Tem Esse muitos cuidado que problemas vocês têm é bom por isso. pessoais. Sim. Mas vocês têm também trabalho como tipo assistente social, tem pessoal dentro da Não, empresa, não. a gente não. Ainda O não tem, quadro mas é, o quadro André, é, precisa contratar assistente é, social. e Senti André aqui, Arantes, Céu, senti esse clima aqui agora. Fica aí a dica para melhorar ainda fica a mais, para dica. subir no ranking no É, ano que vem. não tenho, mas acaba que eu faço meio esse trabalho também Sim, de também. assistente social. A minha formação é psicologia. Sim. Esse é bom. E eles trazem muitos problemas pessoais, tá? Então vai ter o problema com o filho, com a esposa, e está em processo de separação, e a Sim. Tudo mulher reflete no dia a dia. reflete. A gente tem que se antecipar a isso e já chamar. Você precisa de férias? Você precisa de uma folga extra? Você Como é já que você está? conversa. A linha que você está, você foi agredido, você não Sim, ter pânico, até. sim, sim. Eu vou te mudar de linha. O nosso gerente, o Dantas, ele é maravilhoso. Sei, conheço o Dantas aí há Ele faz muitos isso anos muito também. bem feito. Sim, Tá? Então, a gente tem uma equipe que, embora enxuta, sim. funciona muito Está bem. bem alinhada com o trabalho que vocês têm assim, realmente voltado para essa cultura de valorizar o profissional, com isso prestando um serviço de maior qualidade para o usuário, vocês conseguiram formar. A gente acompanha isso, a gente está aqui há quanto tempo, né? Desde os anos 90 que a Sim, gente está trabalhando nisso aqui. Então, a gente vê o reflexo da cultura da empresa no intermediário, que não é só o motorista, da direção até o motorista tem toda uma cadeia, sim, tem todo um grupo de pessoas exato, muito bem que colocado. trabalha bem alinhada, sabendo o que a empresa quer, quais são os seus objetivos, e é importante vocês dão as ferramentas para que eles possam trabalhar, disponibilizam isso. E tem essa compreensão da qualidade, isso é muito importante. Sim, você tocou num ponto muito importante. A liderança média, né, que a gente Sim, chama, ela é fundamental. Porque muitas vezes a alta liderança tem as ideias, quer sim. fazer, quer acontecer, Mas quem está tá? ali Mas não chega na implantando, base. não chega exatamente. Então, a liderança média é fundamental, porque ela pode fazer acontecer, Sim, que ela vai ser uma multiplicadora ali, como ela pode botar tudo a perder também. sim. Então, assim, até quando a gente vai falar sobre uma dica que eu daria É isso. invista em treinamentos de liderança. Isso é uma coisa que a gente discutia muito antigamente já e tudo que eu até falava muito antigamente com relação à média liderança, com quem faz acontecer na rua, quem é o que faz o elo da direção com a base, Isso. já se digamos, com o chão de fábrica, que eu falava, olha, se eu escrever no papel aqui que é proibido ter acidente, vai deixar de ter acidente? Não. Se eu escrever que é proibido faltar, as pessoas vão deixar de faltar? Já Não. sabem. Então, não basta o meu desejo, a minha vontade ou a minha determinação.
Tem que ser trabalhado isso para que a gente consiga alcançar os objetivos, mas explicando o que eu quero, por que eu tenho que saber se eu tenho esse ferramental, se eu dou condições para que isso aconteça e quem é que vai levar o meu recado lá no chão da fábrica. Isso. Então, essa pessoa tem que ser qualificada, treinada, tem que entender. Não adianta ter aquela imagem, olha, eu faço todo um planejamento estratégico, Não, contrato consultorias, faço tudo. Aí chega o intermediário, você vai fazer isso porque eu estou mandando e pronto. manda Então, quem a pode. gente sabe que isso não funciona. Não Manda quem funciona. pode, obedece quem tem juízo. Tá. Esse tempo já passou. Então, Vai muito Cláudio, além sim, vai muito além da política só escrita, sim, sim. vai muito além do quadro da É, parede exatamente isso. e é ação. Então, para a gente finalizar, queria que você deixasse um conselho para quem está ouvindo a gente, para quem trabalha em outras empresas, para quem dirige outras empresas também. Que dica você daria? Uma dica para transformar o ambiente de trabalho, fortalecer a valorização das pessoas dentro da garagem, na operação que é na rua, e com isso qualificar o nosso cliente para o nosso cliente elogiar a empresa e não reclamar dele, para melhorar o nosso IQT lá, que Nossa, avalia a IQT. qualidade das Inclusive, empresas, que é uma novidade que foi introduzida a aí. gente está com treinamento intensivo agora em Sim, relação ao IQT, tá? É, eu diria, escute mais o seu colaborador, converse com ele. São ações básicas. Eu vou dar até um exemplo sim, que acontece lá na empresa, da experiência do colaborador, ela acontece já na contratação, sim, tá? Mesmo que ele não fique, tá? No processo seletivo. Então, a gente tem diretores que eles falam com todas as pessoas da empresa, independente de cargo, se é candidato. Então, um exemplo que eu vou te dar, sim, que é uma forma da empresa ser Great Place to Work, é uma ação, tá? Esse que aconteceu semana passada, né? Um motorista estava lá, candidato, sim, inclusive ele nem ficou, tá? O Marcelo Duarte, que é o diretor, sim, desceu, viu esse candidato ali e ele perguntou: você já almoçou? Ele ainda não tinha almoçado, estava aguardando. Vamos almoçar. Levou o cara para almoçar. Isso é uma experiência. sim, Como é que esse cara, você está numa empresa, qual é a sua experiência quando você sai de uma empresa sim. que o diretor, o André Arantes faz isso muito bem, Hum, faz isso muito bem. Um exemplo dessa semana, jovem aprendiz foi com a mãe, e aí quando eu olho, o André ele nem chegou a passar por mim ainda. sim, Está conversando, conversou com a mãe, conversou com o jovem, me chamou, olha, apresenta a empresa a ele, o jovem vai entrar. sim. A mãe veio falar comigo, falou assim, nossa, ela É nem a sabia, segurança não para sei deixar o quem ele filho é. trabalhar com vocês aí. Ela não sabe quem ele é. Então, são experiências que a gente tem. É fazer o simples Sim. É o simples bem feito diariamente, diariamente, criar uma ter rotina. coerência. Outra dica que eu daria, dar feedback. Sim. A gente escuta muito falar, feedback, treinamento, Isso é muito feedback. importante. Mas, assim, o feedback, você não precisa de um dia na avaliação de desempenho para Sim, falar, olha, esperar um ano para falar. Converse com o seu motorista. sim. Pelo menos uma vez por mês. Ah, mas eu tenho 5.000 funcionários. Não sei, porque não é o meu caso, né? Sim, mas Pelo existe um menos fator uma vez a cada 3 meses já ajuda. faz uma reunião, Faz uma reunião. seleciona grupos, você não Isso. precisa falar com todos, chama um grupo de motoristas, chama aqueles que tiveram algum tipo de problema, ou aqueles que têm um desempenho melhor, dá o feedback, agradece a eles pelo desempenho deles, pelo esforço, reconhece os problemas que eles têm. Ah, teu problema é esse, vai lá e faz. Não, olha, você tem que entender o estresse que ele vive ali, tem que entender as condições em que ele trabalha, as pressões que ele sofre. Tem muita gente que fala comigo, ah, motorista é isso, é aquilo. Não, não é não. Tem um rótulo, né? Vai fazer o que ele faz, vai sentar ali, Senta ali. encarar isso o dia todo para ver se você aguenta. Então, o cara é um herói, ele é um É um guerreiro herói. ali. Ah, deixa furo de vez em quando, deixa um passageiro a pé, avança. Não faz nada diferente do que a sociedade de modo geral faz. Ah, Exatamente. mas é a profissão dele. Mas ninguém dirige o tempo que ele dirige por dia nas condições que ele dirige. Então, a gente tem que reconhecer essa qualidade. O pessoal valoriza um piloto de aviação. Ah, o cara dá Nossa, uma viagem e leva status, né? 200 Tem passageiros. status. Nossa, o motorista leva 500 passageiros por dia, e aí?
Olha Só que não é um avião, é um responsabilidade. ônibus, mas ele transporta mais gente que um piloto de Olha a avião. responsabilidade É do muita cara, transporta responsabilidade. vidas. Então, Então, ele merece todo o reconhecimento, de fato. Então, eu diria isso, fazer, ouvir, dar feedback, conversar, reforçar os pontos fortes, sim, elogiar, que sim. É é muito meio importante. cultura também, só ali. Dar bronca, se tiver que dar É para chamar a atenção quando tem E que assim, mas reconhecer as coisas bem feitas e o trabalho. E assim, e ficar atento também, porque se esse profissional não está alinhado com o propósito da empresa, com a essência da empresa, Prejudica a imagem da empresa, você perde o cliente. não fica com ele. Sim, Você vai tentar, vai recuperar, porque é muito chato ficar trocando. sim. Mas se ele não é a praia dele, a gente não é o negócio dele, É. ele não tem que estar ali. Sim, E aí você já. exato. É assim que a gente vem trabalhando, mas é um desafio. Você falou aí dos anos 90. Sim. é, A gente eu, começou os RHs nas empresas. eu trabalhei nos anos 90. Sim, Trabalhei 10 anos, sim, saí, estou voltando 20 anos depois. sim, Muito sim. tempo, né? 20 anos depois, voltei em 2023. E aí a gente está falando de cultura, o que ficou muito claro para mim, até porque eu tenho a história, né? Sim, E eu ainda tem pessoas na empresa que eu contratei há 20 anos atrás. sim. Então, isso é cultura, isso é essência. Não mudou. Só está ainda mais forte, até porque a gente tem tecnologia a favor, Sim, hoje você enfim, tem muita coisa para os usar. ônibus. Então, é isso. Estou muito feliz com o meu prêmio. O Muito nosso prêmio. parabéns. Estamos felizes também porque a Alfa é uma empresa que compõe aqui o Rio Ônibus, o nosso sindicato aqui, faz parte do consórcio Intersul, e para a gente é um orgulho muito grande poder mostrar exemplos como esse, práticas como essa, que levam aí a um reconhecimento. É difícil alguém imaginar que uma empresa de ônibus seja uma das melhores empresas para se trabalhar no estado do Rio de Janeiro, mas está aqui o troféu que prova. Então, Cláudia, te agradeço, mais uma vez, te agradeço aí pela participação no nosso podcast, por trazer essa informação aí para toda a nossa audiência. Parabéns pelo teu trabalho, parabéns para o Marcelo, para o André, que desenvolvem um Maravilhoso. grande trabalho na Alfa, que é uma das empresas referências aqui do nosso setor. E chegamos aqui ao fim do nosso podcast. Obrigada a você. Obrigado aí pela participação. Agradecemos a você, ouvinte, por nos acompanhar nesse bate-papo sobre mobilidade urbana e tudo aquilo que envolve as empresas de ônibus que são parte importante nessa mobilidade. Continue nos acompanhando e fique ligado para não perder o próximo destino. Até a próxima. Até a próxima. Apresentação e supervisão, Paulo Valente. Roteiro e produção, Peter Barcelos. Produção técnica, One Marketing. Rio Ônibus. Seu dia passa por aqui.